Bom, vamos introduzir o carregamento do trem tipo ao longo das nossas 4 pistas. Para isso, vamos em Análise, em Load Cases, vamos clicar em Novo. No padrão de carregamento TB45, clicaremos em Modify Show Load Case. E o TB45 que foi definido anteriormente, ele está com o tipo Multistep estático, ou seja, um carregamento estático. Porém, nós sabemos que ele é do tipo carga móvel. Então, em Load Case Type, vamos escolher Moving Load. A classe do veículo nós definimos anteriormente, chamamos de classe PB45. Vamos pedir para adicionar essa classe. O fator de escala nós deixaremos 1, uma vez que foi multiplicado na definição do padrão de carga móvel, onde nós multiplicamos todas as cargas concentradas vindas do eixo de roda, bem como a multidão. Então vamos deixar 1. Se nós não tivéssemos feito essa multiplicação anteriormente, poderíamos fazer essa multiplicação do fator de escala aqui nesta tela. Agora eu quero chamar a atenção de vocês no que se refere-se a fatores de escala para múltiplas pistas. Estes fatores de escala ele está definido na asta. Vamos abrir a asta. Então aqui eu tenho a norma norte-americana, Bridge Design Specification. Vamos diretamente à seção em que se refere-se aos fatores devido a carregamentos múltiplos de pistas. Então, número de projetos de pista e presença de carga viva múltiplas. A definição da presença de cargas vivas múltiplas ocorre na seção 3.6.1.2 da asta. Ela é feita considerando a possibilidade de combinação múltiplas ou considerando a probabilidade simultânea de ocupação de um trem tipo, no qual a norma americana definiu por HL93, ao longo da ponte. Para isso, vamos considerar os fatores. Os fatores que a norma considera são 4 casos. Para o carregamento de uma pista única, considerando apenas a carga viva veicular, esse fator ele pode ser multiplicado por 1.2. Para seções transversais com 2 pistas, esse fator pode ser multiplicado por 1. Para seções transversais que apresentam 3 pistas, teremos o fator de escala multiplicado por 0.85. E para seções transversais acima de 3 pistas, o fator de escala é multiplicado por 0.65. Ou seja, para o carregamento de uma única pista, considera-se apenas a carga viva veicular. Para 2 pistas, considera-se a carga veicular num fator igual a 1. Para 2 ou mais pistas, o que é que acontece? Considera-se que 2 dessas pistas estejam preenchidas pela carga veicular e uma é voltada para carregamento de pedestre. Assim, o fator de escala se torna 0,85. Acima de 3 pistas, o fator de escala é definido pela norma igual a 0,65. Vamos fazer uma adaptação para a nossa norma, sabendo que esses fatores ocorrem para um veículo do tipo HL93, definido aqui anteriormente, mas iremos aplicar para o nosso TB45. Quais fatores que nós iremos considerar? Esses 4, uma vez que a nossa seção transversal apresentam 4 pistas. Então, considerando a simultaneidade de carregamento de uma pista, o fator de escala é igual a 1.2. Clicamos em modificar. Considerando o fator de carregamento em 2 pistas, o fator de escala vale 1. Considerando o carregamento em 3 pistas, ou seja, 2 pistas voltadas para a classe veicular, ocupadas simultaneamente, e uma para pedestre,
a norma pede para que seja multiplicado por 0,85 e considerando a ocupação acima de 3 pistas, a norma pede que seja multiplicado por 0,65. Então, clicaremos em Modify. Finalizamos a aplicação do carregamento móvel ao longo das nossas pistas. Clique em OK para terminar. OK mais uma vez. Agora vamos definir mais um carregamento horizontal. Já foram definidos todos os carregamentos verticais e uma força horizontal vindo da frenagem. Porém, vamos fazer agora a inserção de uma carga horizontal devido ao vento. Ele não atuará ao longo da longarina, mas sim perpendicularmente à longarina. Para isso, vamos em Load, em Padrões de Carregamento, clicamos sobre ela. Vamos chamá-la de vento a 90 graus. É um carregamento do tipo vento, wind. E aqui o programa ele seleciona automaticamente a norma norte-americana. Porém, se nós olharmos aqui o programa, não há nenhuma especificação para a norma brasileira. Então vamos fazer uma adaptação. Para isso vamos clicar em definido pelo usuário, user defined, e vamos pedir para adicionar um novo padrão de carga. Clicamos em OK. Vamos fazer o cálculo agora de qual é o valor que incidirá perpendicularmente nas longarinas, ou seja, perpendicularmente ao longo da ponte. Para isso, vamos consultar a norma brasileira. A norma brasileira que rege vento é a 6123 de 88. Ela solicita que seja calculado a velocidade básica de vento, que é multiplicado pelos fatores S1, S2 e S3, bem como o cálculo da pressão dinâmica, né? Para eu calcular o fator S1, eu tenho que levar em consideração o fator topográfico. Então a norma fala que para terreno plano fracamente acidentado, o S1 é igual a 1. Para taludes e morros, aí devemos considerar essas equações, e para vales profundos protegidos de ventos e de qualquer direção, o S1 é igual a 0,9. No nosso exemplo, vamos considerar que a ponte encontra-se em um terreno plano ou fracamente acidentado, ou seja, S1 é igual a 1. Também devemos considerar a velocidade característica do vento. A velocidade característica do vento pode ser obtido pelo mapa de isopletas, que são curvas que mostram as características das velocidades em diferentes regiões brasileiras. Vamos considerar que a nossa ponte será construída no município de Porto Velho, onde a velocidade característica do vento é igual a 34 metros por segundo. Então vamos calcular o parâmetro S2. O parâmetro S2, definido no item 5.3, refere-se à rugosidade do terreno, dimensões da edificação e altura sobre o terreno. Então, quanto à rugosidade do terreno, temos categoria 1, superfícies lisas de grandes dimensões com mais de 5 km de extensão. Categoria 2, terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados. Vamos considerar que a nossa obra será construída atendendo essa categoria 2. Porém, mais embaixo, a norma ressalta: para toda edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 80 metros, o intervalo de tempo correspondente poderá ser determinado de acordo com as indicações do anexo A. Antes de eu ir para o anexo A, o cálculo da altura sobre o terreno leva em conta a seguinte equação. O parâmetro Z leva em conta o valor de B e o valor de P.
para as categorias identificadas, onde S2 é igual a B, fator de rajada, altura sobre o terreno, dividido por 10, elevado a P. Porém, nós não utilizaremos essa tabela, uma vez que a nossa ponte tem 108 metros, ou seja, ela está excedendo os 80 metros. Vamos então às considerações do anexo A. O anexo A trata-se da velocidade normalizada S2 em intervalo de tempo. Vamos fazer a determinação dos parâmetros B, P e fator de rajada para a categoria 2 considerada. Considerando o fator de rajada de 5 segundos, que é o que nós iremos abordar no nosso caso, os valores de B vale 1, os valores de P vale 0,09 e o fator de rajada 0,98. Por fim, vamos ao cálculo do parâmetro S3. Fator estatístico S3. O fator estatístico S3 considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação. Neste caso, vamos considerar que, caso a ponte ou a edificação entre em colapso total ou parcial, poderá afetar a segurança ou a possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva. Portanto, o parâmetro S3 que nós iremos considerar vale 1,10. Diante de todos esses valores, vamos calcular a nossa velocidade básica para obter o fator dinâmico. Então, parâmetro S1. O parâmetro S1 que nós consideramos na norma foi de 1,0. Já o parâmetro S2, rugosidade do terreno, foi considerado categoria 2, terrenos abertos, em nível aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como os árvores e edificações baixas. Dessa forma, precisamos saber quanto vale o valor de B, de P e de Z. Só que o parâmetro Z leva em consideração a altura total da nossa ponte. Assim, vamos fazer uma estimativa. Sabemos que a altura da longarina é igual a 1,05 metros. Vou apenas revisar aqui com vocês, mostrando as cotas. Então, a nossa longarina vale 1,05 metros, a espessura da nossa laje 20 centímetros, a espessura do nosso passeio 10 centímetros e a viga transversal 2 metros. Então, a espessura da nossa laje 20 centímetros, a espessura do nosso passeio 10 centímetros, a espessura ou a altura, na verdade, da nossa viga de sustentação 2 metros, e vamos considerar que, devido aos fatores hidrológicos, em termos de cheia, o nível da água máximo ocorre a 6 metros. Dessa maneira, temos que a altura da nossa ponte, lá na parte do tabuleiro, em relação ao nível da água, estará a um valor de 9,35. Para o cálculo de B, P e fator de rajada, vamos observar novamente a norma. Então, considerando categoria 2, tempo de rajada de 5 segundos, o valor de B vale 1, P 0,09 e o fator de rajada 0,98. Assim, B vale 1, P 0,09 e o FR 0,98. Obtemos dessa maneira S2 igual a 0,974. Então aqui eu deixei a tabelinha que eu utilizei para fazer esses cálculos. Parâmetro S3, fator estatístico.
Para o parâmetro S3, consideramos que a nossa ponte, caso ela entre em colapso total ou parcial, poderá afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva, como por exemplo. Então, esse parâmetro S3 vale 1.10. 1.10. Já o cálculo da velocidade característica do vento, escolhemos que será executado no município de Porto Velho, com a velocidade de 34 metros por segundo, obtida das isopletas, e vamos substituir aqui 34 metros por segundo, utilizando os parâmetros S1, S2 e S3, multiplicando pela velocidade básica. Obtemos a velocidade característica no valor de 36.431. Dessa forma, a pressão dinâmica do vento, que é igual a 0,613, que multiplica a velocidade característica ao quadrado, vai nos fornecer um valor de 0,814, já com as unidades transformadas, kN por metro quadrado, ou seja, uma força por unidade de área. Vamos calcular agora a força de arrasto. A força de arrasto é a componente da força do vento na direção de incidência do mesmo, sendo assim uma força horizontal, e é determinada pela seguinte equação: força de arrasto é igual à pressão dinâmica do vento Qzinho, que multiplica o coeficiente de arrasto, que multiplica pela área de atuação do vento. E ela pode ser simplificada pela seguinte relação: força de arrasto é igual à pressão dinâmica do vento vezes o coeficiente de arrasto vezes o comprimento atuante. Isso nos fornece um valor por metro, ou seja, é uma força por unidade de comprimento. Mas para isso, devemos calcular o coeficiente de arrasto. Vamos consultar a nossa norma. A norma indica que o coeficiente de arrasto ele é aplicado para vento incidindo perpendicularmente a cada uma das fachadas de uma edificação retangular em planta e assente no terreno. Para isso, temos, aqui está a nossa equação, força de arrasto, coeficiente de arrasto, pressão dinâmica vezes a área efetiva, e para nós podermos calcular esse coeficiente de arrasto, devemos levar em consideração a relação da altura sobre um dos comprimentos da edificação e a relação entre esses comprimentos. Se nós observarmos o nosso gráfico, ele solicita a altura sobre um comprimento I1 e a relação entre esses comprimentos. Como estamos calculando o vento a 90 graus, o nosso I1 será o comprimento, no caso o comprimento da nossa ponte, e o I2 será a nossa seção transversal da ponte, ou seja, o valor de comprimento na direção do vento. Dessa maneira, temos a altura total do tabuleiro da ponte está a 9,35 metros, para o cálculo do vento a 90 graus. O nosso L1 será de 18 metros, perpendicular à direção do vento, e o nosso L2 será a seção transversal da ponte, 13,8. A relação da altura por L1 dá 0,51 e a relação entre os comprimentos dá 1,3. Vamos observar qual é o valor do coeficiente de arrasto considerando esses valores. Assim, temos para H sobre L1 0,51, então está bem aqui. E L1 sobre L2 deu 1,3, então está mais ou menos aqui. Se nós subirmos com o gráfico, teríamos um coeficiente de arrasto de aproximadamente 1, mas vamos levar em consideração, a favor da segurança, um fator de 1,10. Dessa maneira, considerando o coeficiente de arrasto
igual a 1,10, temos comprimento do vão, que é o mesmo comprimento do tramo, 18 metros, coeficiente de arrasto 1,1, e isto nos fornece uma força de arrasto igual a 16,10 kN por metro. É este valor que nós iremos inserir dentro do programa. Dentro do programa, vamos aplicar este carregamento de vento, que foi no valor de 16,10. Como ele é um carregamento linear, vamos na aba Load, em tipo, Line Load, e vamos criar um novo carregamento distribuído. Clicamos em New. Vamos chamar de vento 90 graus. E este vento ele irá atuar na direção do eixo Y. Então, ele é uma força que agirá na direção do eixo Y. O valor 16,10. Sendo que a localização dela da esquerda para a direita, vamos inseri-la exatamente do lado direito da ponte, a 13,8 metros. Então, 13,8 metros. Clicamos em OK. Definindo a atuação do vento ao longo da seção transversal, vamos fazer com que este vento percorra ao longo dos meus 108 metros. Para isso, vamos em Bridge, em Load, vamos Line Load, vamos criar um novo padrão de carregamento ao longo dos 108 metros, vamos escolher o vento 90 graus, cujo padrão de carga, que foi criado anteriormente, vento a 90 graus. E ele vai começar da estação 0, ou seja, é esta estação aqui, e vai percorrer os meus 108 metros. Então, para isso, vamos colocar o valor de 108 metros. Clicamos em OK para finalizarmos. Caso queiramos verificar a atuação do vento ao longo desses 108 metros exatamente à direita da seção transversal, vamos em Home, em Show Bridge Load, pedimos para visualizar o vento a 90. Clicamos em OK. Então, observe que o carregamento do vento ele está agindo ao longo dos meus 108 metros na extremidade à direita da seção. Vamos criar agora as nossas combinações de carregamento. Para isso, vamos em Design Rate, em Load Combination, clicamos em New. Vamos chamar esta primeira combinação de estado limite de serviço e vamos aplicar todos os casos de carregamento que foram criados anteriormente. Para o carregamento de asfalto, vamos adicionar guarda-corpo. Iremos adicionar passeio, adicionaremos pedestres, adicionaremos recapeamento, adicionaremos TB45, adicionaremos e vento a 90 também iremos adicionar. Como estamos falando de estado limite de serviço, os fatores de combinação valem 1. Clicamos em OK. Vamos criar agora mais uma combinação. Clicamos em New. Vamos chamar de estado limite último. E vamos adicionar novamente todos os nossos padrões de carga. Asfalto, guarda-corpo, passeio, pedestre, recapeamento, a nossa carga móvel, TB45,
e o vento a 90 graus. Agora vamos definir qual é o fator de ponderação para cada um deles. Então nós temos asfalto, passeio e recapeamento são carregamentos que nós iremos considerar como carga permanente. Para isso, vamos verificar a nossa norma e vamos saber qual é o fator de combinação que deveremos inserir aqui. Então, observando a NBR 86 e 81, no que diz respeito às ações permanentes diretas, para pontes em geral, para a combinação normal, o nosso coeficiente de ponderação vale 1,35. Com isso, o asfalto será multiplicado por 1,35. O nosso guarda-corpo será multiplicado por 1,35. O nosso passeio será multiplicado por 1,35. O recapeamento será multiplicado por 1,35. Agora vamos definir a carga de pedestre, que é uma ação variável, a carga móvel, que também é uma ação variável, e o vento, que é uma ação variável. Vamos observar a norma mais uma vez. Para ações variáveis, temos combinação normal, pontes e edificações. O coeficiente de ponderação para as ações variáveis vale 1,5. Já para a ação do vento, vale 1,4. Com isso, vento vale 1,4, pedestre 1,5, carga móvel 1,5, vento a 90 1,4. Clicamos em OK para finalizarmos. Após a definição dos coeficientes de ponderação para as combinações, falta fazermos a análise da estrutura, ou seja, a análise é o cálculo que o programa irá fazer para a obtenção dos esforços solicitantes. São esses esforços que nós iremos obter para fazer o dimensionamento dos elementos estruturais. Vejo vocês em um próximo vídeo.